Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando o Senhor habita em nosso coração, a mensagem de Deus queima em nosso íntimo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Deus, Ele conversa conosco através dos nossos sentimentos. E toda vez que Deus fala conosco, os nossos sentimentos, eles são bons. Então, na presença de Deus, eu tenho tranquilidade, eu tenho paz, eu tenho esperança, eu tenho paciência, eu tenho autocontrole. Quando o Senhor, Ele está comigo, eu me sinto satisfeito. Mas para que isso possa ser possível, eu preciso buscar a Sua presença. Eu preciso ler a Sua palavra, ouvir os Seus louvores. Eu preciso conversar com Deus o tempo todo. E de alguma forma, isso vai modificando a nossa vida, porque ela muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Ele coloca outras prioridades dentro do nosso ser. E essa vida cheia do Espírito Santo, ela começa a dar frutos. Porque nós começamos a entregar mensagens a pessoas as quais o Senhor coloca dentro da nossa vida. Antes nós buscávamos apenas os nossos interesses. A nossa busca era encontrar o amor, encontrar o sucesso, encontrar qualquer tipo de coisa. Hoje, a nossa maior vontade é de poder ser salvo e de participar do reino de Deus. Isso já nos satisfaz e isso já nos completa. Então a mensagem de Deus, ela começa a participar dentro do nosso coração. E eu não sei se você alguma vez já sentiu, mas nós estamos perto de alguma pessoa e dentro de nós começa um sentimento a queimar, como se eu precisasse falar alguma coisa, como se Deus quisesse conversar com aquela pessoa. E aí começa uma batalha mental, onde os meus pensamentos, eles começam a dizer se eu devo ou não fazer aquilo. É Deus tentando usar de você para entregar uma mensagem para alguém que está desviado, ou alguém que orou e está aflito, alguém que está perdido e não sabe o caminho. Porque Deus, Ele quer que todo mundo se salve. A intenção de Deus é justamente essa. Ele não veio para condenar o mundo, mas Ele veio para salvar. Mas Ele só pode salvar aqueles que o procuram. Um colete salva-vida, ele só funciona se você estiver vestido com ele. Então, por mais que Jesus ele tenha as melhores intenções, nós precisamos buscá-lo. Deus, ele não invade a vida de ninguém, ele não obriga ninguém a obedecê-lo. Só que quem vive longe de Deus, vive longe do amor, vive longe dos bons sentimentos, vive longe de tudo. E quando eu vivo longe de Deus, eu preciso fazer alguma forma para que eu possa suportar essa vida. É por isso que nós nos divertimos nos destruindo. Tudo aquilo que dá a impressão de curar, ele acaba nos matando. Um remédio, ele não é bom. Se de alguma forma ele parece que está tratando o teu corpo, ele está causando outros efeitos colaterais. E a gente não devia viver assim, medindo o ganho e o prejuízo sobre as coisas. Porque quando Deus ele faz a obra, quando Deus ele dá a bênção, ela é completa. Não existe o colateral na obra de Deus. Só existe aquilo que é bom. E nós temos que começar a prestar atenção nas coisas que nós sentimos. Às vezes Deus está falando conosco e nós pensamos que aquilo é para outra pessoa, mas aquilo é para nós. Porque quando nós ajudamos outras pessoas a se curarem, nós somos curados. É impossível estar na presença de Deus e não receber o milagre junto. E é quando nós amamos o próximo, é quando nós obedecemos ao Senhor, é quando essa voz que queima dentro de nós sai através de nós. É isso que começa a modificar a nossa vida e o nosso coração. Se a gente vai lá em Lucas 24,
versículo 27, 31 e 32. A palavra do Senhor ela diz assim: E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Sagradas Escrituras? Então, nós temos que entender o contexto que está acontecendo aqui no Evangelho de Lucas, que é o quê? Jesus ele tinha sido crucificado. Foram até a tumba dele, a tumba estava vazia. Beleza. Então algumas pessoas já tinham visto ele, outras não. Algumas acreditavam, outras não. Só que quando Jesus ele aparecia depois da ressurreição, ele não permitia que as pessoas reconhecessem ele. Então as pessoas elas começavam a andar perto de Jesus, mas elas não conseguiam reconhecê-lo. E assim aconteceu com esses dois discípulos, que eles estavam caminhando e Jesus chegou perto deles e começou a conversar com eles. Então no comecinho aqui, Jesus começou a falar sobre o quê? Explicar as coisas sobre as Sagradas Escrituras. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Então Jesus, enquanto ele caminhava e essas pessoas elas não podiam reconhecê-lo, ele usava a palavra de Deus para explicar que tudo aquilo que tinha acontecido com ele tinha que acontecer, porque os profetas já vinham dizendo aquilo. Por que eu sempre falo, olha, vamos começar lendo a Bíblia pelo Novo Testamento e depois a gente vai lá para o Antigo? Porque primeiro pelo Novo Testamento a nossa fé ela aumenta, porque é por ouvir a mensagem de Jesus que a nossa fé ela começa a se construir. Segundo, que quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, nós conseguimos reconhecer Jesus em diversas passagens. Porque a gente olha a história de Jesus e vê que as pessoas já falavam dele lá atrás. Só que eles não sabiam que eles estavam falando de Jesus. Eles tinham uma ideia diferente do que seriam aqueles acontecimentos. E Jesus vinha explicando. Então olha como o plano de Deus para o povo já estava vindo lá desde Moisés. Desde que ele tirou o povo lá da escravidão, Jesus já vinha preparando o lugar para ele. Porque ele sabia tudo que aquele povo ia passar. A idolatria, a desobediência, queriam colocá-lo à prova e tudo mais. Esse é o cuidado de Deus na nossa vida. Quando nós aprendemos sobre a palavra de Deus, nós temos a mesma oportunidade de olhar a nossa vida e reconhecer aonde Deus estava. O que Ele estava fazendo por nós. Enquanto nós desperdiçávamos tudo aquilo que nós tínhamos na nossa vida. Porque parece que a gente precisa entrar no mais íntimo de tudo aquilo que é ruim. Nós precisamos sacrificar e perder todas as coisas para que nós possamos dar um espaço para Deus poder trabalhar nas nossas vidas. Então Jesus já podia ser reconhecido, mas só quem conhecia a palavra poderia reconhecê-lo. Por isso que Jesus ele começou pregando o quê? A palavra. A palavra. E logo depois disso, ele queria ir embora e eles insistiram que Jesus ficasse com eles. E aí começa o momento que eles vão reconhecer Jesus. Jesus ele pega o pão e faz o quê? Dá graças a Deus e parte. Quando Jesus agradece a Deus, vem essa passagem. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Então é quando nós agradecemos a Deus que nós podemos reconhecer a majestade de Deus. Se eu sou um eterno ingrato, se eu não consigo enxergar nada de bom na minha vida, por que Deus vai se revelar a mim?
se eu não dou valor na sua presença, se eu não dou valor na sua palavra, se eu não consigo nem reconhecê-lo, não faz muito sentido. Só que logo após que eles viram Jesus, o que aconteceu? Mas ele desapareceu. E aquilo causou uma confusão dentro deles. E eles começaram a conversar sobre aquilo que eles estavam vivenciando. E aí eles encontraram uma explicação e aonde eles não imaginavam, que é justamente o que a gente estava falando, que Deus incomodava, que Deus queimava, que Deus colocava alguma coisa. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as sagradas escrituras? Então a presença de Deus na nossa vida, junto com a palavra de Deus, quando nós a ouvimos, ela provoca transformação dentro do nosso coração e nós podemos senti-lo. Nós podemos sentir a presença de Deus. E isso foi a forma que eles conseguiram colocar em palavras. Olha, não parecia que tinha alguma coisa queimando, não parecia que tinha uma euforia, não parecia que tinha um sentimento que não é nosso, porque nós já ouvimos a palavra de Deus antes, mas não é a mesma coisa. É diferente quando Deus está perto de nós. É diferente quando é o Senhor que está falando conosco, porque nós podemos senti-lo. E é triste às vezes que nós frequentamos uma igreja e às vezes nós não sentimos esse amor ou isso queimando dentro de nós. Tinha um amigo meu, que eu conheci ele na academia, e ele não acreditava em Deus também, como eu não acreditava e não acreditava em nada. E eu convidei ele para participar quando a gente tinha um culto na igreja, e ele foi lá na igreja e pôde sentir a presença do Espírito Santo, porque ao ouvir a palavra ele sentiu que algo queimava dentro dele. Então aquilo despertou a chama do primeiro amor, era como se fosse uma vela apagada que ela tinha acabado de ser acendida. Então ele queria sentir aquilo mais vezes. E todo dia ele falava para mim assim: vamos em alguma igreja para a gente ouvir a palavra e poder sentir Jesus? Eu falei: vamos. E aí nós começamos a frequentar, porque a gente só fazia de quinta-feira lá, não tinha todo dia. E a gente começou a frequentar outras igrejas, cada dia a gente ia num lugar, para que pudesse ouvir a palavra e sentir a presença de Deus. Só que tinha um problema. Um problema que a gente só foi entender com a presença dele. Tinha igrejas que a gente entrava, ele ouvia a palavra, ele via tudo aquilo que estava acontecendo. Sabe aquele que me perguntou? Por que Jesus não está aqui dentro? Eu falei: mas por que você está falando isso? Ele falou: porque eu não estou sentindo. Ele falou: Jesus não é a palavra, é o que eu sinto. E eu sinto aonde ele está. E a gente brincava que ele era o termômetro da fé, porque ele conseguia sentir aonde Jesus estava ou não. Porque ele nunca tinha sentido. É como se a primeira pessoa que sempre viveu na escuridão visse a luz, e depois você mostrasse a escuridão de novo, ele falou: não, isso não é o que eu vi. Será que é o culto? Ou será que é Jesus que precisa estar dentro do lugar? Será que está pelas razões certas ou está só cumprindo uma tabela? Isso é uma história que ficou marcado. Você vê como é uma pessoa que pregou com a vida. Não pregou com mais nada, ele pregou com a vida, pregou com as palavras. Um dia nós fomos numa vigília e tinha um sacrário no meio, que o pessoal costumava ficar tocando em volta e chorando, mas como não tinha um padre, ele ficava fechado. E ele perguntou para mim assim: eles acham que Jesus está ali dentro daquela caixa? Porque se ele tiver, eu vou abrir e vou olhar lá dentro. Mas por enquanto eu não estou sentindo ele aqui dentro. Então ele ouvia a música, ele via as pessoas chorando, ele vinha todas as coisas, mas não sentia Jesus dentro do coração. E é isso que nós temos que buscar. Nós temos que orar até que nós possamos sentir Jesus dentro do nosso coração queimando. Nós temos que buscar a Deus, nós temos que nos arrepender até que nós possamos sentir isso. Porque enquanto nós não sentimos isso, tem alguma coisa de errado. Precisa ter uma diferença onde Deus está. Senão não é problema de Deus, é problema nosso. Só que se o culto é feito não para adoração a Deus, mas pelas intenções erradas, será que não é melhor você buscar Deus primeiro dentro da tua casa, dentro do teu quarto,
Que é o que Jesus falava, olha, entra no silêncio do teu quarto e ora para o teu Deus que Ele vai te recompensar. Tem gente que acha que precisa. Eu já aprendi de outro jeito. Então eu acho que cada um tem que fazer o que sente. Se Jesus estiver queimando no teu coração enquanto fala, amém. Se não tiver, tem alguma coisa errada. Mas o mais interessante disso tudo é que quando a gente começa a ler novamente o Antigo Testamento e a gente vê os mesmos sentimentos e o mesmo comportamentos com os profetas, você fala, rapaz do céu, como é verdade tudo isso. Porque foi muito tempo diferente um do outro. Não teria como alguém humanamente ter decorado tudo, um livro tão grande como a Bíblia, e na hora de viver, sair falando e montando texto, e montando frase, e montando coisa, não tem jeito. Isso é somente com Deus mesmo. Se você começar a ler a Bíblia, você vai ver que ele é um livro muito complexo, é muito nome, é muito fato, é muita coisa. Principalmente porque são nomes que não são da nossa cultura. São nomes que às vezes se misturam, se parecem. Às vezes é uma letrinha que é diferente e está tudo bem. Porque existe uma coerência tão grande entre tudo que está escrito. Se a gente vai lá em Jeremias 20, versículo 9 e 11, a palavra do Senhor ela diz assim: mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Mas tu, ó Senhor, estás comigo e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Então aqui é o profeta Jeremias. E quando a gente começa a ver os profetas, eles sofrem. Mas como sofrem? Como são perseguidos? Como eles anunciam a mensagem de Deus e eles acabam não sendo ouvidos? E isso acaba frustrando, porque eles estão ali falando tudo o que vai acontecer e ninguém dá bola para eles. Ninguém dá um espaço para eles. E no Jeremias 20, se você ler abaixo desse versículo, ele está até questionando a mãe e o pai dele, por que eles tiveram ele. Então ele estava num estado de amargura tão grande, mas tão grande, que não estava cabendo dentro dele. E na nossa vida, muitas vezes é desse jeito também. Nós começamos a questionar porque nós não estamos vendo os frutos, nós não estamos vendo o resultado. Parece que nada que a gente faz dá certo e não sei o quê. E aí eu te pergunto, como tá os teus sentimentos? Você tem obedecido aquilo que Deus tem colocado dentro do teu coração? E aqui ele está fazendo um desabafo de que por que ele fica ainda entregando a mensagem de Deus, mesmo quando ninguém o escuta? Poxa, por que eu faço um devocional que eu não ganho nada, não ganho financeiramente nada? Tá 6 graus hoje, não tem nada. Eu tô na rua gravando um devocional. Porque essa música que vocês estão ouvindo é um MP3 que está tocando o som do carro. Eu não tenho o estúdio, eu não tenho nada. Eu estou usando o meu celular e estou usando o som do carro. E é isso. Então às vezes vocês vão ouvir moto passando, vocês vão ouvir coisa passando. Porque essa mensagem ela queima dentro de mim. Queimava dentro de Jeremias. As pessoas que ouviram Jesus, a mensagem queimava dentro. E essa mensagem ela queima dentro de você. É que quando nós não temos sabedoria ou maturidade espiritual por não conhecer a palavra de Deus, às vezes isso passa despercebido. E isso está incomodando você e você acha que você tem que pedir para outro orar para você ou pedir para outro fazer o que você tem que fazer, como se você não tivesse papel dentro da obra de Deus. Poxa, se Deus está falando com você, é para você. Se Ele quisesse que o outro fizesse, Ele falava com o outro. Não terceiriza o céu para outra pessoa. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome. Quando penso, isso é o diabo colocando dentro do coração dele dúvida. Porque enquanto Deus está perto de nós, nós temos certeza. Quando Ele não está, nós ficamos questionando. Você acha que é fácil eu ficar aqui falando, entre aspas, né? Eu não estou falando mal da igreja, mas do comportamento da igreja.
daqueles que deveriam estar usando a palavra como guia e não estão usando a doutrina ou seus interesses próprios. Claro que não é todo mundo. Você acha que eu gostaria de ficar dando essa mensagem? Você acha que eu sou uma pessoa bem vista pelas pessoas que praticam isso? Eu não sou. Mas é exatamente isso que ele está falando. Meu, eu vou esquecer o Senhor? Eu não vou falar mais em seu nome? Aí o que acontece quando essas loucuras começam na cabeça? Então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Então isso começa a incomodar. Meu, pega alguma coisa que tá quente e coloca perto. Você segura até certo ponto, chega uma hora que você sai. Pega um chuveiro que tá com a água pelando, pega alguma coisa que tá quente. Aquilo você não consegue conter por muito tempo. Não é uma escolha. Nós não escolhemos. Se nós permitirmos que o Senhor queime dentro de nós, Ele vai se manifestar. Essa palavra que você está aprendendo não é para ficar presa só dentro de você. Você está aprendendo para evangelizar, para amar, para testemunhar, para que outras pessoas possam encontrar o caminho. Você também tem que incentivar outras pessoas a lerem a palavra de Deus. Você também vai dar Bíblias de presente para as pessoas. Só que primeiro você tem que converter a si mesmo. Primeiro nós vamos amar a Deus. Enquanto nós lemos a palavra de Deus, a nossa fé aumenta e nós aprendemos a amar o Senhor. Enquanto nós aprendemos a amar o Senhor, nós vamos reconhecer o nosso pecado e tudo que Ele fez por nós. Aí nós vamos começar com o amor próprio. Depois disso, tenho Deus no lugar certo, amo Ele sobre todas as coisas, tenho amor por mim mesmo, eu vou começar a ajudar outras pessoas, senão eu me perco no meio do caminho. Senão eu me desvio. E não adianta, não existe maior lugar para você se desviar que na igreja. Porque se você não tiver discernimento, você vai acabar colocando a culpa do homem em Deus. Porque a igreja ela não existe. O que existe são pessoas que estão reunidas em nome de Cristo. Só que Cristo tem que ser o centro disso, porque se Ele não for, aí não vai dar certo. Por isso que tem certas obras e certas coisas que não se sustentam. É só para captar recurso e não tem mais nada. Então a obra é o Espírito? Não, a obra é o recurso. Então Jeremias estava sentindo o que quando aquilo queimava dentro dele? Era Jesus. Da mesma forma, quando eu estou falando de Deus, é sobre o quê? É sobre Jesus. Não é sobre mim. Eu uso o meu testemunho. Como ele está usando o testemunho dele aqui, se eu parar de falar vai dar problema. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Chega um ponto que a gente vai falar. Teve uma vez que eu tinha ido tinha ido buscar meu pai, que ele tinha feito, era tipo um acampamento, um retiro, alguma coisa, e eles punham os familiares sentados em algum lugar. E as pessoas começaram a pregar coisas que não eram da palavra de Deus. Eu também não tinha muito discernimento, mas o mínimo eu sabia. Mas aquilo eu não me aguentei. Eu levantei lá no meio e comecei a falar, e já virou aquela confusão. E é isso. E eu sempre era um problema. Sempre era um problema. Um problema. Porque eu queria falar aquilo que Jesus colocava dentro do meu coração. Não estava falando sobre mim, estava falando sobre a palavra. Eu não suportava ver tirando a glória de Deus para colocar em qualquer outra coisa. E aí virou aquele rolo inteiro. Isso lá no passado. Mas eu acho que é nessas coisas doidas que Deus vê que Ele fala, rapaz, eu posso contar com esse menino aí, porque esse menino aí ele fala. Se eu coloco no coração, ele fala. E é isso que é obediência. É justamente isso que é renunciar ao pecado. É Deus colocar no teu coração e você falar para poder aliviar a dor de outras pessoas. Mas tu, Senhor, estás comigo, és forte e poderoso. Então nós podemos sentir a presença de Deus, a diferença de Deus enquanto nós servimos. Mesmo que as pessoas elas se desagradem com nós em certos momentos, mas Deus se alegra. Porque se Deus continua junto conosco, é porque nós estamos fazendo aquilo que agrada a Ele. E aí olha embaixo, os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Aonde Deus falar, você pode ter a certeza que o inferno ele vai se levantar.
E quando você estiver falando por exortação, porque Deus está querendo edificar aquele lugar, vai ter desentendimento, vai ter diversas coisas. E olha aqui, o próprio Jeremias também vivenciou a mesma coisa. Então vai acontecer com todo mundo. Nem todo mundo vai receber a mensagem de Deus. Então, para evangelização, eu entrego para quem pede. Mas às vezes eu vou estar dentro de algum lugar e Deus vai me incomodar. E eu tenho que falar o que Ele falar, porque não é uma mensagem específica. E assim Jesus também o fazia. E assim era o próprio Jesus que faz por Jeremias. E assim eu creio que seja o próprio Senhor que faz através da minha vida e fará através da sua vida. Porque é fácil a gente entender onde Deus está falando. É quando não tem interesse na minha vida. Eu tenho interesse na vida do outro, em edificar a igreja, em consolidar, em direcionar, baseado na minha opinião, não na palavra de Deus. Eu estou lendo a Bíblia aqui, todo dia eu estou lendo a Bíblia, estou falando para vocês lerem a Bíblia. Então, se eu falo para vocês lerem a Bíblia, para aquilo que eu prego, vocês poderem avaliar se está de acordo com a mensagem ou não, é só isso. A minha intenção é só essa. Tá certo o que eu estou falando? Tá certo. Tá certo? Beleza, não tá? Me mostra na palavra que eu quero aprender. Eu acho que essa é a maravilha da Bíblia, que ela vai fazer eu crescer. Quem me tirou da escuridão foi a palavra, porque ela me apresentou a Jesus. Então essa é a frase: quando o Senhor habita em nosso coração, a mensagem de Deus queima em nosso íntimo. Mostrei 2 passagens diferentes onde as pessoas interpretaram da mesma forma a presença de Jesus. E eu sou uma testemunha, contei mais um testemunho de um amigo meu. Olha para você ver como Deus está falando na nossa vida com coisas que nem parece. E eu não lembro muita coisa que me aconteceu, mas tem certos pontos que eles são chaves. Por quê? Porque aquilo edificou a minha vida. Você vê como o evangelho ele é pregado muitas vezes sem uma palavra, mas quando nós olhamos o acontecimento, ele está de acordo com a Bíblia. Então é Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa queimar dentro do teu coração, que Ele possa incomodar você a falar pelo seu nome, que você leia as Sagradas Escrituras, que você possa reconhecer Jesus no Velho Testamento, e cada vez que a gente lê a Bíblia, nós aprendemos um pouquinho mais. Você vai começar a ler esse livro e só vai parar o dia que você morrer. Todo dia nós vamos ler, todo dia nós vamos ouvir louvores, todo dia nós vamos exaltar, todo dia nós vamos evangelizar, todo dia é dia de Jesus. Enquanto nós vivermos, nós vamos adorá-lo e nós vamos glorificá-lo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.